Bom, agora vamos fazer o teste 2. Então é o seguinte, temos essa figura com 4 arranjos de partículas e todas têm a mesma massa, todas a mesma massa M. Então pergunta, ordene os arranjos de acordo com o módulo da força gravitacional a que está submetida a partícula M. Então essa partícula M, né? Então são 4 arranjos, esse arranjo, 2, 3 e 4, tá? Então vamos lá, vamos fazer isso qualitativamente, né? Então, essa partícula aqui, ela está sentindo a força gravitacional dessa primeira partícula aqui e depois dessa segunda partícula que está afastada uma distância adesão, né? Então a gente vai sempre trabalhar com a seguinte relação, força gravitacional em módulo G M vezes M, né? M ao quadrado, R2, tá? Então, para esse caso aqui, a força gravitacional está sentindo uma força gravitacional para essa partícula, esse mzinho está sentindo essa força gravitacional, e para a segunda partícula, como ela está a uma distância maior, a força gravitacional vai ser menor, né? Então vou representar por um vetor com um comprimento menorzinho, né? Então seria isso aqui, eu não vou conseguir ver, um comprimento menor. Então a resultante seria a soma desses dois vetores, né? Então coloquei aqui o módulo, mas na verdade o ideal seria calcular o vetor, né? Calcular de forma vetorial. R, vetor. Então essa seria a primeira situação. A segunda situação, essa massa, ela vai sentir uma força menor para essa aqui, porque a distância adesão é maior do que essa, né, Dzinho. Então aqui teria uma força um pouquinho maior, né? E a resultante, então, seria apontada para cá, né? Tá de forma também visual, né? Simplesmente olhando os vetores de forma visual. Aqui no caso seria a soma desses dois vetores, aproximadamente seria um vetor dessa forma, né? Seria mais ou menos a ideia. No terceiro arranjo, o que eu tenho? Eu tenho então essa massa aqui no meio e está sentindo a força gravitacional dessa outra massa, então essa massa está a uma distância Dzinho, seria, por exemplo, esse vetor, e essa segunda massa está a uma distância adesão maior, então seria esse segundo vetor. Então a soma desses dois vetores daria uma resultante para cá, por exemplo, né? Tá, então um módulo menor, né? Veja que é menor do que esses dois, né? Que é a situação 2. E para a situação 4, que é exatamente idêntica à situação 2, né? Então eu vou ter um vetor apontado para baixo, né? Uma força, então ele está sentindo essa força aqui para baixo, e para a outra massa, que é o Dzão, que é maior, vai ser uma força aqui para cá. Então teria mais ou menos algo assim, né? Tá, mais ou menos. Na verdade seria mais tendendo aqui para o Dzinho, né? Porque o Dzinho tem uma distância menor significa que vai ter uma força maior, né? Então também de forma qualitativa, a pergunta é qual que é o módulo das forças para esses 4 arranjos, né? Então a maior soma das forças, das contribuições seria a situação 1, então coloco a situação 1, força 1 vai ser maior, depois viria a 2 e a 4, força 2 e 4, em módulo iguais, né? E por último seria essa força resultante 3, né? Porque você tem uma subtração efetiva, né? Daqui para cá, né? Então essas seriam maiores do que a força 3, tá? Então esse aqui é exatamente o item A. E o item B ele pede no arranjo 2, nesse arranjo aqui, a direção da força resultante está mais próxima da componente Dzinho, ou do comprimento Dzinho, ou da reta do comprimento Dzão, né? Então a componente estaria mais próxima então, desse Dzinho aqui, o do Dzão. Então perceba que essa distância menor significa então que a força vai ser maior, né? Então a força é maior no Dzinho do que o Dzão. Então efetivamente a componente seria maior em relação ao Dzinho, né? Aqui pela imagem dá para perceber realmente que como essa força é maior e essa aqui é menor, essa componente em relação ao x aqui seria um pouco menor. Então seria em relação ao Dzinho.
Então, comprimento e comprimento Dzinho. Então, esse é um exercício, um teste, né, só para verificar que na força gravitacional a gente vai ter que fazer somas, né, somas vetoriais. E essas somas vetoriais, dependendo do arranjo, você vai ter, então, uma resultante distinta, né? Então, se você pensar para esse caso aqui, para o caso 1, se a partir desse momento as partículas pudessem, essa partícula mzinho pudesse se movimentar, ela estaria indo nessa direção e sentido, né, no eixo x positivo. No caso 2, estaria nessa direção e sentido. No caso 3, estaria indo para a esquerda. E no caso 4, estaria indo para baixo aqui, na diagonal, né, nessa direção e sentido. Lembrando que, claro, que na prática todas as massas estão se movimentando, então seria uma situação muito mais complicada de ser analisada. Mas aqui a gente simplesmente está analisando de forma estática, né? Então é isso aí.